De volta com a Educadora Entrevista, hoje recebendo aqui no programa Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui. Thaís, um tema que a gente sempre toca é a questão das perícias, não é? Em função, não é, da recorrência de atrasos, não é? Qual é o prazo máximo aí e se esse prazo máximo for excedido, não é, quais são os direitos? Algumas localidades, o prazo para a perícia está extremamente estendido e com isso acaba gerando várias complicações para a pessoa. E o que acontece? A pessoa ela precisa ali da perícia, é verba de caráter alimentar mesmo. Ela precisa para sua alimentação, para pagar um aluguel. Às vezes o valor até é pequeno, mas é com esse valor ali que a pessoa vai sobreviver. Então eu pago o INSS em dia, tudo certinho, na hora que mais precisa acaba tendo atrasos significativos aí da Previdência Social. Caso a perícia, e foi aprovado agora um projeto na Câmara dos Deputados que acaba sendo muito interessante e auxilia um pouco as pessoas. Caso a pessoa agende uma perícia e essa perícia esteja para mais de 2 meses, a pessoa tem direito a começar a receber um benefício do governo no valor de um salário mínimo, até a realização da perícia para verificar se haverá ou não prorrogação. Então a pessoa fica recebendo, mas o valor que vai receber, independente do valor que pagar para o INSS, vai ser aí de um salário mínimo. Mas é bom ficar atento, pelo menos ajuda um pouco. E da realização da perícia, na verdade, a pessoa mesmo passando ali pela perícia, ela não começa a receber de imediato. Infelizmente, aí ainda para o recebimento, vão por volta aí de 20 a 30 dias para a pessoa começar a receber. Essa data não é uma data fechada, então não é uma data aí com certeza, tem que verificar caso a caso o que acontece, mas normalmente, né, a média aí é isso que acaba acontecendo. Então, assim, sempre deixar ali as documentações em dia, tudo em ordem, precisando agendar a perícia. Quem é autônomo, paga como microempreendedor, essas pessoas, num primeiro momento que ficou doente, já deve agendar a perícia. Claro, né, não tem ali que esperar os 15 primeiros dias. E essa questão de agendar a perícia desde o primeiro dia que está doente, também vale para as domésticas. Então, quem é doméstica, né, quem é registrado como doméstica, a partir do primeiro dia que fica doente, já é realizado ali o agendamento para a Previdência Social. O empregador, no caso das domésticas, não precisa pagar ali os 15 primeiros dias. E o mesmo acontece com os autônomos, os microempreendedores. Quem trabalha em empresas, na iniciativa privada, os primeiros 15 dias são custeados pela empresa, a partir do 16º dia é agendada a perícia aí junto ao INSS. Então, ficar muito atento em relação a essas regras e caso a perícia demore aí num período de mais de 2 meses, tem essa questão que já foi aprovada na Câmara dos Deputados para a pessoa receber um salário até que a perícia seja realizada. Perfeito. E é interessante isso, né? Ficar de olho nessas datas, não perder isso e estar com a documentação ok para dar entrada. Com certeza, fica muito atento em relação à data da perícia, não perde, chega com todos os documentos solicitados, então é interessante levar, caso seja da iniciativa privada, a carteira de trabalho, caso seja a pessoa seja autônoma, levar os comprovantes de pagamento, levar toda a documentação, os relatórios e exames médicos, levar toda a documentação já para fazer com o máximo ali, com que já dê certo e já resolva a questão para a pessoa não ter outros tipos ali de problema. Então, já leva toda a documentação para realmente ficar organizado, que é muito importante. Caso a pessoa venha a perder a perícia, aí pode, ali através do site do meu INSS, pedir o reagendamento. Então, ficar muito atento em relação a isso. Perfeito. A Silvana colocando aqui, né, a respeito dessa apresentação da documentação médica, não é? E do peso disso, não é? Porque muitas vezes a pessoa tem a documentação da entrada, mesmo assim o perito fala que não libera, não é? E o que acontece nesses casos? Então, Silvana, é uma questão muito complicada, né? Porque muitas vezes esse médico também é da iniciativa pública, ele deu todos os relatórios médicos, quando passa pela perícia no INSS, muitas vezes acontece sim de ser negado. Caso seja negado o benefício, dentro de 30 dias pode agendar uma nova perícia no INSS, normalmente não cai com o mesmo médico, e outra iniciativa também que pode ser tomada é encaminhar esse processo para a Justiça. Então, encaminha para a Justiça para fazer uma perícia judicial, que normalmente é pelo especialista da área, ela é mais bem elaborada, então tem maiores chances de dar certo, pelo médico entender mesmo das moléstias, e, ao mesmo tempo, dentro de 30 dias, caso a pessoa deseje,
pode realizar uma nova perícia junto à Previdência Social. Então, ficar atento conforme for tomar aí as duas medidas, de forma a agilizar, né? Porque, como nós falamos no começo, a pessoa realmente está doente e precisa daqueles valores de caráter alimentar ali. Então, seja para suprir sua alimentação, um aluguel, para questões básicas mesmo da vida. Perfeito. Luiz Pedro aqui, não é, com um tema que a gente tinha até elencado, a respeito dos chamados pente finos aí da Previdência, não é? Se existe aí previsão para mais algum e o que é avaliado nesses casos. Existe sim. Então, a Tebet, né, ela já anunciou que vai ter um pente fino, e o interessante desse pente fino também é que eles já estão falando quanto que o governo pretende economizar. É um dado assim interessante, porque como ainda não foi feito, como que já se apurou os valores que serão economizados? Então, eles verificam que está sendo pago durante os anos de benefícios que foram concedidos, durante os anos de 2021 e 2022, cerca de R$ 1 trilhão. Desses 1 trilhão, eles consideram que uma margem ali de 10% desses benefícios tem algum problema, alguma irregularidade. Então, eles preveem aí uma economia de bilhões. Então, já tem todo esse andamento para o pente fino. E quem que vai ser? Quem que pode cair nesse pente fino? Na verdade, todo e qualquer benefício pode ser reanalisado pelo INSS. E caso encontre alguma irregularidade, o INSS pode pedir para complementar essas documentações e, conforme for, passar por uma nova perícia. Então, o INSS pode fazer ali as solicitações. Quem recebe auxílio-doença, benefício de prestação continuada, tem que alguns cuidados. Se recebe auxílio-doença ou aposentadoria, quem está aposentado por invalidez também pode ser convocado, e caso o INSS considere que a sua capacidade foi retomada, pode cortar esse benefício. Então, ficar muito atento em relação a isso. Quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, no caso, por prazo indeterminado, é muito interessante, quando for em médicos, já pedir relatórios e exames médicos, e ir guardando mesmo, principalmente se depende da iniciativa pública, que tem uma dificuldade maior de conseguir médicos. Então, caso vá, já guarda relatórios, exames médicos, porque caso haja qualquer tipo de convocação, para já apresentar toda a documentação. Isso é muito importante fazer. O benefício de prestação continuada também, se é o deficiente, pode sim ser reanalisada a doença. E quem recebe benefício de prestação continuada, com menos de 65 anos, que seja o BPC ao deficiente, a pessoa, e mesmo o BPC idoso, deve ter a questão de ser de baixa renda. Tem que comprovar que é de baixa renda. E essa comprovação é realizada através do CAD único. Então, o CAD único ele deve ser atualizado de 2 em 2 anos, e caso não tenha atualização, a pessoa pode sofrer algum tipo de corte. Então, ficar muito atenta de preencher os requisitos para evitar ao máximo o corte. E como a pessoa vai ser comunicada que o INSS precisa de um novo documento ou para a pessoa comparecer? É através de cartas da Previdência Social. Então, também deixar sempre o endereço atualizado junto ao meu INSS, porque caso haja algum comunicado, alguma questão de comparecimento, a pessoa consegue ali comparecer tranquilamente. Então, ficar atento a todas essas questões, de forma a evitar qualquer tipo de corte. Quem está recebendo, fica bem tranquilo, não precisa também de ficar preocupado, que não serão todos os benefícios que serão revistos, mas é interessante seguir esse roteirinho aí de manter relatórios e exames médicos, o endereço atualizado, de forma a evitar qualquer tipo de problema. Uhum. E é importante destacar isso, não é? É quem tem algum perfil de irregularidade, algum perfil de documentação faltando, por isso que é sempre bom estar com tudo ok. Com certeza. Então, é bom verificar, né, o que tem. E, às vezes, não é porque eles estão falando em fraude. E, às vezes, nem é fraude. Às vezes, teve alguma questão, algum documento que faltou e o benefício foi concedido. E aí, posteriormente, a pessoa é chamada e pede algum tipo de documento, a pessoa apresenta e está tudo certo. E quem também recebe aposentadoria, todos os benefícios, eles podem, sim, ser revistos pela Previdência Social. Então, é bom ficar muito atento. Quem recebe aposentadoria por invalidez há mais de 10 anos ou tem mais de 60 anos, só vai ter o benefício aí revisado caso realmente o INSS encontre já alguma irregularidade. Pelo contrário, não serão convocados. E, além das perícias que estão aí, não é, nesse déficit, tem processo entrando diariamente, não é? E como é que fica essa questão da fila?
Então, a fila é uma questão que preocupa muito e o governo está fazendo várias movimentações a tentar diminuir essa fila. Porque, como falamos, a pessoa ali, a hora que ela mais precisa, então ela pagou o INSS em dia, a hora que ela precisa de receber um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ela tem que aguardar. Ele tem uma longa demora até conseguir realizar essa perícia e conseguir o seu benefício. Isso, com certeza, pode acabar prejudicando. Então, qual a medida que o governo adotou? Num período de 10 a 15 anos, diminuiu pela metade o número de servidores da Previdência Social. Então, seja por aposentadorias, por falecimento. Então, algumas questões que foram acontecendo e todo esse pessoal não houve ali qualquer tipo de reposição. Então, acaba gerando ali muita dificuldade. Uma das medidas é a questão do robô mesmo. Do ano passado para esse ano, a análise de benefícios por robô aumentou em 33%. Então, cada vez mais benefícios serão analisados por robôs. Se a pessoa está com a documentação toda em dia, toda em ordem, todas as documentações ali cadastradas, às vezes o benefício sai em 15 minutos. É tudo bem automatizado, né? Então, ali realmente é por robô. Isso, a longo prazo, vai ser muito interessante, principalmente com a carteira de trabalho digital, com o cruzamento ali de dados, o INSS vai conseguir resolver facilmente. Mas, por enquanto, então tem essa questão da análise dos robôs. Outra questão também que está sendo adotada é a questão de aumentar horas extras mesmo dos funcionários e das pessoas que realizam perícias. E de forma a diminuir, nos últimos dias 26 e 27, o governo fez um mutirão em 11 estados do país. Com isso, para tentar realizar um número grande de perícias e as pessoas ali conseguirem agilizar todo o processo para diminuir essa fila. Então, a fila hoje conta com 1,8 milhão de pessoas e o governo está tentando de tudo para diminuir cada vez mais essa fila. Muito bom. E é interessante a gente pensar justamente nisso, não é? O quanto as tecnologias, por mais que às vezes seja chatinho, né, interagir com o computador, etc., mas como tem feito a diferença no processamento, e é lógico, não é? Por isso, de novo, que a gente retoma aquela questão, né? A documentação tem que estar ok, tem que estar tudo em dia, para que não trave o sistema e aí você tenha que cair no atendimento humano, não é? Que aí, de fato, a gente sabe que tem poucas pessoas atendendo para o volume de pedidos. Com certeza. Então, a cada mês entram de 700 a 800 mil novos pedidos na Previdência Social. Então, além de ter diminuído o contingente de pessoas ali trabalhando, também aumentou o número de pedidos, o que acaba atrapalhando e demorando muito mais o serviço. Então, nós temos aí esses dois fatores que acabam atrapalhando e atrasando. A questão de ser tudo por inteligência artificial, essa questão de robô, na verdade, sim, somente para nós, né, acho que o pessoal mais jovem é mais acostumado, mas é tudo muito estranho até num primeiro momento. Mas, na verdade, é tudo matemático, então é cruzamento de dados mesmo, e se eles verificam que está tudo correto, a documentação juntada em ordem, eles já concedem o benefício. Então, num primeiro momento assusta, mas num segundo momento acaba sim sendo interessante, porque agiliza mesmo o processo. Então, muitos casos acabam sendo agilizados e a pessoa já começa ali a receber o benefício, bem dizer, de forma automática. Então, é bom ficar atento. Nós não podemos, né, assim, falar que a tecnologia, com certeza, é uma questão, é muito diferente, né, tudo muito novo, mas com certeza vai ser muito importante. Outra questão nós temos também de automatização é a questão das perícias online. E como que funciona? A pessoa com o relatório médico junta no site do meu INSS. Esse relatório ele tem que ter o tempo que a pessoa precisa ficar afastada e ele não pode ter mais de 90 dias. Então, ele tem que ser um relatório recente. Com esse relatório junta no meu INSS, o médico perito analisa de forma remota para verificar se vai conceder ou não o benefício para a pessoa, que acaba sendo muito interessante que a pessoa não tem que se deslocar para realizar a perícia. Esse benefício não pode ser negado, então a única opção ali que tem é realmente ele dar certo, ou vai marcar uma perícia presencial. Então, ficar atento, porque acaba sendo uma modalidade interessante, que muitas vezes agiliza aí para as pessoas. Muito bom. Falar um pouquinho da questão de crédito consignado, não é? A gente tem muito aí o crédito consignado ligado a benefícios, mas eu queria falar do consignado ligado ao BPC e ao LOAS, não é? Pode, não pode? Como é que funciona isso? Então, nós temos a questão do consignado, né, ligado ao BPC-LOAS, e como está toda essa situação. Então, estava tendo consignado, posteriormente cortou, e o governo realizou aí uma nova autorização.
Porém, com essa nova autorização, está com uma pendência para ser julgada no Supremo Tribunal Federal e suspenderam os empréstimos consignados em BPC Loas. Então, quem recebe vai ter que aguardar essa decisão do Supremo Tribunal Federal para verificar realmente a legalidade desses empréstimos. Existe aí essa pendência para verificar o que realmente está acontecendo, se vão ter esses direitos ou não, né, que acaba sendo complicado. Quem recebe BPC Loas, então nós temos duas modalidades, ao deficiente e ao idoso. Ao deficiente, desde o nascimento até os 65 anos, tem que comprovar que tem alguma doença incapacitante e ser de baixa renda, acima de 65 anos, ser de baixa renda e ter 65 anos ou mais. Recebe um salário mínimo e não tem 13º. E não pode receber qualquer outro tipo de benefício da Previdência Social. A pessoa realmente recebe só esse tipo de benefício. Então, nesses casos, é bom, até interessante, quem realmente precisar de um empréstimo, ficar atento se realmente precisa ou não desses empréstimos, para não ter aí qualquer tipo de problema, né? Porque posteriormente vai ter por um longo período aí o seu benefício com descontos. Perfeito. E então tem que esperar essa questão do julgamento, não é? E mais do que isso, acho que uma coisa que a gente falou muitas vezes aqui é tomar muito cuidado com esses empréstimos, não é? Porque a pessoa às vezes tem como única renda o benefício e acaba se prejudicando ao tomar algum tipo desses empréstimos e ficar depois com descontos que a pessoa não consegue se manter. Com certeza. Então, quem for precisar de empréstimo, realmente pegar em último caso, porque depois vai sim ficar com os descontos e pode ter aí um prejuízo muito grande. Então, é bom ficar bem atento em relação a isso. E tem uma outra questão também para quem recebe BPC Loas, que é bom ficar bem atento, que pode juntar. Quem recebe benefício de prestação continuada pode receber ao mesmo tempo o Bolsa Família de R$600. Então, o governo autorizou receber os dois de forma conjunta. Não precisa mais de ser um ou outro, que acaba sendo muito interessante. E muitas pessoas que receberam o Bolsa Família e depois veio receber o BPC Loas, teve o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, se foi antes, né, cortado. Então, ficar atento que agora pode receber os dois. A pessoa já tem o CAD único, já tem o cadastro único atualizado, então aí é só verificar para reativar a questão do Bolsa Família. E aí recebe o BPC e o Bolsa Família conjuntamente, que com certeza vai ajudar, porque aumenta aí em quase 50% a renda. Exatamente, né? E acaba dispensando aí qualquer possibilidade ou necessidade de empréstimo, né? E com tudo legal e dentro da perspectiva também financeira aí para que a pessoa não tenha problemas. Luzia colocando também uma questão aqui, né? A gente está citando o empréstimo consignado ligado a BPC e Loas. Há outros benefícios, continua funcionando normal. Com certeza. Então, continua ajudando normal. O governo tentou mexer um pouquinho na taxa de juros, de diminuir pouco, mas no começo do ano tentou diminuir mais a taxa de juros, mas os bancos acabaram ali criando uma resistência e agora conseguiu baixar pouca coisa, mas baixou. Então, para os outros tipos de benefícios, os empréstimos consignados continuam normalmente. Perfeito. E Vivian também com uma questão, né, daquela questão dos consignados que muitas vezes são feitos sem o conhecimento da pessoa, né? Isso continua gerando muitos problemas. Com certeza. Então, eu tenho que ficar atento. Quando for ao banco, puxar o extrato, verificar se tem algum tipo de desconto indevido, porque, na verdade, não pode ter qualquer tipo de desconto nas contas que recebe benefício. Então, essa já é uma irregularidade que o banco ali pode cometer. Então, ficar muito atento em relação a isso. E em relação aos empréstimos, também ficar atento como que está, como que não está, para não ter aí qualquer tipo de problema. Porque pode ter problema, sim, em taxa de juros, pode ter alguma irregularidade. E muitas vezes a pessoa ela já tem o depósito na conta dela e ela não pediu, ela não solicitou qualquer tipo de empréstimo. Nesse caso, a pessoa pode, se ela manter ali o dinheiro, é até melhor que já devolve, através de processo já devolve, ou se ela acabou utilizando do dinheiro, aí faz outras medidas também. Mas tem direito a ressarcimento dos descontos, devolução em dobro, conforme for danos materiais, morais. Tem que analisar caso a caso, mas tem que verificar, sim, os direitos. E tem pessoas que tiveram o depósito na conta. Tem pessoas que nem o depósito têm, mas tem descontado mensalmente em sua conta. Então, tem que verificar se aqueles empréstimos que estão na conta realmente foram ou não feitos. Porque se não foram feitos, né, aí a pessoa também tem todos os seus direitos preservados. Queria falar um pouco da questão de
pais de autistas, não é? Existe algum tipo de benefício, Thaís? É muito interessante ficar atento quem tem algum filho com autismo. O que acontece? Tem alguns benefícios específicos. Isso acaba ampliando também para outros tipos de deficiência. Um deles, caso tenha o pai, ele trabalha na iniciativa privada e tenha os depósitos do FGTS, tem julgados já, então seja do TRF3 aqui da nossa região, da região do Sul TRF4, que interpreta as leis de uma forma que acaba ajudando mais aí as pessoas, mas tem já julgados liberando esse FGTS. Então, liberem valor total em razão de ter algum dependente com autismo. Então, ficar bem atento a isso. Caso o pai tenha alguma criança, né, ou tenha algum dependente ali que tenha autismo na casa, pode verificar essa possibilidade de ter essa liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Acaba sendo uma liberação extra, né, porque já tem os fatores ali de liberação na lei, então esse acaba sendo uma nova modalidade. Então é bom ficar bem atento em relação a isso. Tem outros tipos de desconto também, então desconto em PVA, descontos em carro, descontos em passagens aéreas para o acompanhante. Então, tem que verificar, porque tem vários benefícios. E para quem tem algum dependente com autismo e é da iniciativa pública, é funcionário público, tem direito a uma redução na jornada de trabalho, o que acaba sendo interessante em razão dos cuidados extras mesmo que deve ter. Em relação às terapias que a criança ou o adulto precisa, caso o convênio médico se negue, conforme a contratação do convênio, mas muitas vezes nega, mesmo a pessoa tendo direito. Então, caso o benefício seja negado, verificar, porque pode solicitar, através da justiça, essa questão desses benefícios, né? Então, às vezes, terapias, terapia ocupacional, fisioterapia ou fono, alguma questão que precisa, pode fazer a complementação dessas terapias com o pedido judicial. Lembrando sempre de procurar o advogado da sua confiança, aqui temos a nossa OAB também, então verificar para procurar um profissional. Perfeito. E é importante isso, né? Levar toda a documentação, fazer o processo, porque muitas vezes a gente vê isso, né? Famílias com dificuldades, muitas vezes alguns dos familiares têm que abandonar o trabalho, né, para cuidar ou para acompanhar a criança e nem sabem que tem direito ao benefício. Com certeza, né? E acaba ajudando. Essa questão da redução da jornada, ela vale apenas para quem é funcionário público, então da iniciativa privada não. Mas quem é da iniciativa privada tem a questão da liberação dos valores do FGTS. Aqui em Batatais é uma exceção até porque os funcionários públicos da prefeitura têm depósito de FGTS. Então, no caso, quem é funcionário público da prefeitura teria direito aos dois benefícios, né? A liberação do FGTS e a redução da jornada de trabalho, que com certeza acaba sendo interessante, né, para auxiliar realmente ali os familiares. Muito bom. Um outro público aí, não é, que às vezes tem benefícios e não sabem junto à Previdência, são os estagiários. Com certeza. Então, os estagiários é bom ficar muito atento. Porém, o estagiário, o empregador, não tem qualquer obrigação de pagar o INSS. Acaba sendo, se o empregador ele quiser pagar, claro que pode, mas não tem essa obrigatoriedade. Então, a pessoa que é estagiária, como que ela mantém a regularidade e a segurança de, caso precise de alguma coisa, tem o pagamento aí da Previdência Social? Na verdade, o estagiário, então, ele deve contribuir para o INSS como facultativo. O facultativo é a pessoa que ela não tem obrigatoriedade de pagar a Previdência Social. Então, esse modo de pagar vale para a dona de casa, para o estudante, para o estagiário, que é estudante. Então, é interessante ali manter, né, a regularidade dos pagamentos, porque, com certeza, num caso de uma eventualidade, a pessoa passa a ter todos os direitos. Então, o estagiário, realmente, se ele não fizer esse pagamento e tiver alguma eventualidade, ele não tem os direitos aí de receber da Previdência Social. Então, eu vou ficar muito atento aí. Diferente do menor aprendiz. E quem é estagiário, a partir dos 16 anos, pode começar a pagar a Previdência Social como facultativo. Já o menor aprendiz é diferente, os seus direitos são diferentes, porque o menor aprendiz, o empregador, ele faz sim recolhimentos para a Previdência Social, faz recolhimentos do FGTS, as alíquotas são diferentes, mas existem esses recolhimentos. Então, o menor aprendiz, caso ele tenha qualquer problema, ele consegue sim a cobertura da Previdência Social. O menor aprendiz, ele é dos 14 aos 24, caso tenha alguma deficiência, não tem idade limite máxima, e caso tenha alguma deficiência, pode ser qualquer idade, então acaba sendo muito interessante. E aí tem que verificar essas questões, preenchendo ou não o requisito, para verificar certinho quais direitos ali a pessoa tem.
Perfeito. E Luiz Pedro perguntando, né, se tanto o jovem aprendiz quanto o estágio já contam tempo. Então, o estágio não conta, mas se pagar como facultativo vai contar, o menor aprendiz já conta, porque tem os recolhimentos para a Previdência Social. Então, tem que ficar atento ali o que está acontecendo. Mas, então, como eu disse, né, o estágio, se fizer os recolhimentos como facultativo, esse tempo vai contar, sim, para a aposentadoria. E é interessante isso, né? Ainda mais com os fatores hoje de aposentadoria, não é? Se possível já fazer o recolhimento, já ajuda aí no perfil desse segurado. Com certeza. E qualquer eventualidade ali que acontecer, né, com o estagiário, todos nós estamos aí sujeitos, a pessoa acaba tendo aí o respaldo da Previdência Social. E tem se falado aí uma nova reforma trabalhista, né? A gente viu aí tramitando com agilidade algumas reformas que eram cobradas há alguns anos. Existe mesmo esse rumor? Vai haver uma reforma? Então, eles querem fazer algumas modificações. Nós tivemos uma grande reforma trabalhista em 2017. Essa reforma ela foi votada aí na virada da noite, dormimos sem ela e acordamos com. Teve várias modificações, porém os principais pontos que mais prejudicavam mesmo os trabalhadores, esses pontos já foram derrubados através de interpretação da lei mesmo. Então, os tribunais mesmo foram derrubando vários pontos. Na época até houve uma diminuição muito grande dos processos trabalhistas, porque caso a pessoa viesse a perder, teria que pagar ali as custas do processo, e essas questões elas foram sendo derrubadas. E agora o principal ponto, na verdade, que eles querem alterar dessa reforma trabalhista é a contribuição sindical, porque com a reforma de 2017 foi retirada a obrigatoriedade da contribuição sindical. E agora é essa questão que eles querem retomar. E com essa retirada enfraqueceu muitos sindicatos, né, que não conseguiam, deixaram ali de ter os valores para conseguir se organizar, né? Eles tiraram aí a renda, bem dizer, tiraram totalmente a renda dos sindicatos. E agora a medida é para retomar essa questão da contribuição sindical e com isso aí, né, os sindicatos voltam a ter uma força. O sindicato é muito importante na sociedade, é uma questão assim, é bem antiga que tem, mas ele acaba defendendo os direitos dos empregados e dos empregadores. A forma adotada no Brasil é que acaba tendo muitos sindicatos, talvez uma redução ficaria mais organizada, e é uma forma do trabalhador conseguir se manifestar melhor frente ao empregador, que aí os dois sindicatos que vão conversar, e não o empregado diretamente ali com o empregador. Muito bom. Maria Lúcia perguntando a respeito do fator previdenciário, né? Se está em vigor, como é que isso está funcionando para quem pretende se aposentar ou está à margem da aposentadoria. O fator previdenciário está, sim, ativo, mas o que acontece? Depois da reforma previdenciária de novembro de 2019, nós temos várias regras de transição. E algumas regras de transição não têm fator previdenciário. Então, regra por pontos, o pedágio de 100%. Tem algumas regras que não têm fator previdenciário. Então, a pessoa ela tem que verificar qual é realmente o melhor momento para a aposentadoria. E se ela esperar, às vezes ela espera um pouco de tempo, nem é muito, ela consegue cair em outra regra que não tem fator. Então, aí depende da análise mesmo para verificar qual o momento e se vai ou não ter fator previdenciário. Caso a sua aposentadoria for ficar no salário mínimo, que é 1.320, aí não tem dúvida, já pede num primeiro momento. Se for para ficar mais do que o salário mínimo, é bom ficar atento. E é interessante destacar isso, né? Procurar, hoje é fácil fazer esse cálculo, né? Você tem programinha, você tem sistema que avalia isso para não ter dor de cabeça depois. Com certeza, tem que ficar atento e analisar antes de pegar o primeiro benefício. Então, dá a entrada, antes de pegar o primeiro benefício, analisa se conseguiria ali um valor melhor. Exatamente, né? Porque depois que pegou esse benefício, consegue reavaliar isso ou tem problemas? Consegue reavaliar, porém as formas ali que tem para reavaliação acabam sendo muito menores. Então, por isso que é importante, antes de receber o primeiro benefício, ficar atento, porque pode cancelar tudo e dar entrada novamente num momento melhor. E depois que receber o primeiro benefício, cabe sim várias revisões, mas acaba ficando mais limitadas as modificações que podem ser feitas na aposentadoria. Vamos falar de revisão da vida toda. Como é que isso está funcionando? Ainda existe essa premissa ou não? Então, existe sim. A Rosa Weber, agora ela vai aposentar e ela trouxe agora uma questão, né, o voto dela, ela trouxe de forma até antecipada, colocando algumas regras para quem realmente vai poder ter direito aí o benefício. E para quem cabe realmente a revisão da vida toda. A pessoa ela tem que ter recebido o primeiro
benefício no máximo num período de 10 anos, então tem que ter recebido esse benefício no máximo em 10 anos, não pode ser mais que isso. E, além disso, é interessante para quem antes de julho de 1994 recebia valores mais altos de salário, então tinha contribuições e valores mais altos. Caso a pessoa não tinha esses valores, fica mais complicado aí de ter algum direito à revisão da vida toda. É muito importante fazer os cálculos antes, porque qualquer problema que possa dar, então é importante fazer, porque conforme for, pode até baixar o benefício. A pessoa tem que ficar atenta em relação a isso. Então, tudo tem que ser calculado e verificar se realmente compensa. Tá? Quem não deu entrada ainda, eles não querem deixar que dê entrada. E quem já perdeu o processo, quem entrou e perdeu o processo, porque ainda não estava pacificado, o Supremo Tribunal Federal também não quer deixar fazer até uma ação que chama ação rescisória, não quer autorizar que faça esse tipo de processo. Então, tem que ficar aí atento em relação a essas regras e não tem como contestar, porque o Supremo Tribunal Federal não terminou ainda totalmente o processo, tem algumas questões ainda sendo questionadas. Vamos aguardar, mas por enquanto assim está bem polêmica e eles estão tentando restringir cada vez mais os direitos. Eles apontam também alguns dados, alguns valores de gastos que o INSS teria que não são reais, de forma a tentar diminuir, né, até a opinião pública mesmo, a ficar mais contra esse tipo de revisão. Perfeito. Por isso, ter uma análise muito técnica, muito clara, para ver se compensa entrar com esse tipo de processo ou não. Com certeza, é muito importante fazer cálculo, verificar realmente se cabe ou se não cabe o benefício e quais são os direitos. Muito bom. Nós falávamos, né, da questão dos estagiários no último bloco e o Guilherme perguntando aqui, né, quem tem que fazer esse recolhimento, o próprio estagiário ou a empresa? O próprio estagiário, e ele não é obrigado. Porque tem algumas funções que nós exercemos, se a pessoa ela exerce uma função remunerada, mesmo que ela é autônoma, na verdade ela é obrigada a fazer esse tipo de contribuição. Então, às vezes, a pessoa até declara imposto de renda e não paga o INSS. Isso pode dar algum tipo de problema. Mas, nesse caso, o estagiário, o empregador não tem obrigação de fazer e o estagiário, ele pode ou não fazer. E a forma dele contribuir correta chama facultativo, o código que ele tem que contribuir. Então, o próprio estagiário que vai fazer e ele que vai custear 100% desse recolhimento para a Previdência Social. Muito bom. E é interessante pensar nisso, né? Porque já é pensar no futuro, né? Principalmente se existe um estágio aí remunerado, já é uma fonte, uma maneira de pensar no perfil futuro aí, começar de fato a ter uma segurança previdenciária. Com certeza, já é uma forma de recolhimento, né? Se a pessoa está tendo um ganho, acaba sendo um investimento ali mesmo, uma segurança, um seguro mesmo, né? Então é interessante começar ali os recolhimentos para a Previdência Social. Que aí tem várias formas, vários tipos de alíquota lá para recolher, a pessoa tem que verificar qual melhor se adequa. Edmar, aqui na questão do cálculo, né, para aposentadoria, ela coloca a questão da comprovação, não é? Ainda tem gente que tem problemas nessa comprovação, ou porque trabalharam em locais não registrados, enfim, né? Como é que se faz isso? Então, tem dificuldade, sim. Muitas vezes consegue, se a pessoa ela tem uma prova documental, testemunhal, é sempre interessante ter um documento e uma prova testemunhal, pode tentar comprovar esse período que trabalhou sem registro, para conseguir aí somar no seu pedido de aposentadoria, o que acaba sendo bem importante. Uma, porque às vezes muda a regra de transição, aumentando muito o valor. Outra questão, porque às vezes vai aposentar antes também. Então, tem que verificar o que tem de provas da época, ou ir atrás mesmo dessas fotos, também são interessantes. Ir atrás mesmo de provas para acabar auxiliando. Perfeito. A Juliana aqui, né, parabenizando pelas informações e pelos dados. E colocando, né, na questão da idade hoje, né? Qual que é o perfil masculino e feminino aí de idade e de tempo de trabalho para poder solicitar aposentadoria? A aposentadoria por idade, a mulher aposenta aos 62 anos, com 15 anos de contribuição. O homem aposenta aos 65 anos, com 15 anos de contribuição. Caso a pessoa tenha trabalhado 100% do tempo na roça, seja com ou sem registro, a mulher aposenta aos 55 anos, com 15 anos também de contribuição, e o homem aos 60, o que acaba sendo muito interessante. E caso seja também a aposentadoria por idade do deficiente, a aposentadoria também acaba sendo antes. Então, tem que ficar bem atento em relação a essas regras, porque conforme for aí, tem o direito à aposentadoria antes. E sempre com 15 anos de contribuição. Aí nós temos os outros tipos de aposentadoria, que são por tempo de contribuição. Se teve insalubridade a partir de 25 anos,
se não teve mulher a partir dos 30 e homem a partir dos 35. Mas aí, como eu disse, depois de novembro de 2019, tem que verificar em qual regra de transição se adequa. Muito bom. Guilherme também falando a respeito dos benefícios especiais que a gente citava, não é? No caso aí as famílias com algum membro com alguma deficiência, esse auxílio, não é, sai no nome do familiar responsável ou da pessoa que possui a deficiência? Então, o benefício é no nome da pessoa mesmo que está deficiente e alguém pode responder por ela. Então, faz através da curatela, né, faz a curatela para a pessoa responder ali, mas o benefício mesmo é todo da pessoa que tem a deficiência. Perfeito. E passa por todo um processo aí, né, de perícia, de avaliação, enfim, né, como em qualquer caso, lembrando que não é uma aposentadoria, é um benefício. Isso. Então, pode ter as duas modalidades, né? Se a pessoa ela tinha qualidade segurada e adquiriu a deficiência, conforme for, é uma aposentadoria por invalidez. Se, na verdade, ela não tinha qualidade segurada e precisou do benefício, é um benefício de prestação continuada. Então, nós temos ali as duas modalidades, verifica qual que a pessoa se encaixa melhor. Bom. Thaís, quero agradecer a participação aqui conosco, deixar sempre o espaço à disposição e esperar, não é, que a gente tenha aí cada vez mais clareza nessas regras, não é, que evite tantas mudanças, que acaba aí confundindo muitas vezes a cabeça da população e estamos sempre de portas abertas. Tá certo. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Uma boa tarde a todos.